Avançamos agora para a nossa questão de número 4. Vamos a ela? A questão número 4, Lei 9784 de 99. Já deixa até colocar aqui. Lei 9784 de 99. Bota que lei é essa? Processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Isso aqui é a lei de processo administrativo federal. Cai pra caramba em prova, hein? Cai pra caramba em prova de tribunal, hein? Então, processo administrativo federal, ok? Ela regula o processo administrativo no âmbito da administração federal. Vamos lá, número 4, prova de 2019, TRF3, hein? TRF3, prova FCC. Essa primeira parte, essa primeira sequência de questões, eu dei uma prioridade, tem uma ou outra de outra banca, mas eu priorizei a FCC, que faz muita prova de tribunal. Vamos lá. No tocante à delegação e avocação de competências administrativas, a Lei Federal de Processo Administrativo, Lei 9784 de 99, quanto ao uso de tais mecanismos na modalidade vertical, observando a linha hierárquica, ou na modalidade horizontal, sem observar a linha hierárquica, admite a avocação e a delegação em ambas as modalidades. B. Avocação em ambas as modalidades, mas a delegação apenas na modalidade vertical. C. Delegação em ambas as modalidades, mas avocação apenas na modalidade vertical. D. Delegação apenas na modalidade vertical e a avocação apenas na modalidade horizontal. E. Delegação em ambas as modalidades, mas a avocação apenas na modalidade horizontal. Caraca, Mota, que questão doida, Mota. Onde é que caiu isso? Prova de analista judiciário da área judiciária do TRF3. Olha aí, interessante essa questão, né? Pois bem, essa lei de processo administrativo, do artigo 11 até o artigo 17, do artigo 11 até o 17, essa lei fala sobre competência, ok? Então, do 11 até o 17, a lei de processo administrativo fala sobre competência. Competência que, inclusive, é um elemento do ato administrativo. O que é competência? O poder legal que o agente possui para praticar o ato. A competência, segundo prevê o artigo 11, essa previsão está aqui, ó, no artigo 11. O artigo 11 da Lei de Processo Administrativo diz que a competência é irrenunciável, ou seja, você não pode deliberadamente abrir mão, renunciar à competência que você tem. Então, a competência é irrenunciável, será exercida por quem a lei atribuiu como própria, salvo nos casos legalmente admitidos de delegação e avocação. Então veja, o artigo 11, ele vai dizer que a competência é o quê? Que ela é irrenunciável, ok? Então, isso é uma característica da competência, ela é irrenunciável. Mas tem um salvo, salvo nos casos legalmente admitidos de delegação e avocação. E veja, é exatamente sobre esses dois institutos aqui que a questão de número 4 está falando. Então vamos lá. Ele fala sobre delegação e fala sobre avocação. Então, delegação e avocação. Primeira pergunta que eu faço. O que é delegar? Delegar significa transferir a execução de um ato a alguém. Quando você delega, você está transferindo a execução de um ato a alguém. Beleza? A outro. E você não transfere a titularidade, você transfere a execução. Isso é delegar, ok? Avocar é o contrário. Na avocação, você não está passando para alguém. Pelo contrário, superior está trazendo para a sua esfera decisória, atraindo para a sua esfera decisória aquela atribuição. Então, delegar é transferir a alguém a execução de um ato. A avocação é, de maneira vertical, o superior atrair para a sua esfera decisória, chamar para si a responsabilidade. Essa avocação, inclusive, ela tem previsão no artigo 15. Você vai perceber que o artigo 15 da 9784 fala sobre a vocação. E o artigo 15 da 9784, ele diz assim, ó, olha lá. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados
a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, peraí. Avocar, chamar para si de maneira vertical, é essa atribuição do subordinado. Então, superior, subordinado, superior, chama para ele, atrai para sua esfera decisória, chama para si a responsabilidade. Essa vocação, ela é o quê? Temporária, excepcional, depende de motivos relevantes devidamente justificados e o mais importante, essa vocação, ela é o quê? Vertical. Ou seja, se não tiver hierarquia, não pode avocar. Isso é condício sine qua non, é condição indispensável. A avocação é vertical, ela não se dá de maneira horizontal, porque ele disse aqui no artigo 15 da 9784 que além de temporária e excepcional, e depende, claro, de motivos relevantes devidamente justificados, que essa vocação é feita perante órgão hierarquicamente inferior. Então é o superior atraindo para sua esfera decisória a atribuição do inferior. Então a vocação é o quê? Vertical. A delegação, nota, é possível que um superior delegue uma atribuição a um subordinado? Claro que sim. Então eu posso dizer que a delegação também acontece de maneira vertical? Sim, ela pode acontecer de maneira vertical. Mas ela sempre é vertical? Não. Existem situações especiais onde a delegação pode acontecer mesmo que não haja hierarquia. Que isso, Mota? É possível delegar mesmo que não haja hierarquia? A delegação, ela, além de vertical, é possível que ela seja feita sem hierarquia, de maneira horizontal? Sim, é possível. E se eu disser para você que na própria 9784 de 99 a gente tem exemplo? É verdade. Um exemplo de delegação sem que haja essa hierarquia é o artigo 12. O artigo 12 da Lei 9784 é um exemplo dessa delegação, mesmo que não haja hierarquia. Modo, o que esse artigo 12 traz pra gente? Olha o que diz o artigo 12 da Lei 9784 de 99. Ele diz assim, ó: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares. Preste atenção agora. Ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, vou repetir, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, ele está admitindo a delegação sem hierarquia, mas não terminou não. Quando conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Olha isso, esse artigo 12 aqui, da Lei 9784 de 99, ele está dizendo que um órgão administrativo ou seu titular poderão delegar parte da sua competência se não houver impedimento legal, que fique claro, ele diz, ó, se não tiver impedimento legal. Se tiver algum impedimento legal, não vai poder fazer. E ele diz lá, esse artigo 12, ele diz, mesmo que não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Percebeu isso aqui, ó? Mesmo que não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ou seja, aqui ele está tirando a obrigatoriedade de que necessariamente para delegar tenha que ter hierarquia. Mas ele diz, quando conveniente, em razão de matéria de índole. Aí ele cita aí as matérias. Ele fala aí, matéria de índole técnica, deixa eu colocar aqui, matéria de índole técnica, territorial, jurídica, econômica ou social. Então veja, matéria de índole técnica, territorial, jurídica, econômica ou social, se não houver impedimento legal, for conveniente, mesmo que não haja hierarquia, é possível haver essa delegação. Ou seja, a delegação feita sem que haja hierarquia é uma delegação horizontal.
Então a delegação pode ser vertical ou horizontal. O artigo 12 é um exemplo disso. Até um macetinho aqui para você gravar, ó. Aqui, ó. Você pode gravar aqui, ó. Técnica, territorial, jurídica, econômica ou social. Aqui, ó. Tá vendo? Técnica, territorial, jurídica, econômica ou social. Técnico do TJ do Espírito Santo. Dá para gravar, não dá? Ou então, se você quiser mudar de estado, aqui, ó. Pode ser, ó. Técnica, territorial, jurídica, social e econômica. Olha que beleza, dá para gravar também, ó. Técnica, territorial, jurídica, social e econômica. Técnico do TJ de Sergipe. Dá para gravar aqui também. Ou, se você quiser mudar, aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá para gravar isso aqui também, ó. Aqui, vê se não dá para gravar, ó. Econômica, técnica, social, territorial, jurídica. Ó, ET-STJ. Então, lembrou do ET-STJ, você vai lembrar. Ou ainda, você pode lembrar de dois órgãos diferentes aqui, ó. O TJ-TSE. Dá para lembrar também. Aqui, ó. Técnica, jurídica, territorial, social e econômica. Tem várias formas de você gravar isso aqui. Então, é possível que um órgão administrativo e seu titular, mesmo que não lhe seja hierarquicamente subordinado, delegue parte de uma competência, desde que não haja impedimento legal, quando conveniente, em razão de matéria de índole técnica, territorial, jurídica, econômica ou social. Ou seja, qual a conclusão que a gente chegou? A delegação pode ser vertical, que é muito comum, ou horizontal. Esse é um exemplo. E a avocação, essa necessariamente precisa ser vertical. Beleza? Dá uma paquerada nesses artigos, do 11 até o 17 da 9784, você não vai se arrepender não. São assuntos importantes, cai bastante. Vamos voltar na questão? Então ele disse lá, ó, ele disse, letra A, não, desculpa, voltando no enunciado, ele disse lá no tocante à delegação e avocação, parará, quanto ao uso de tais mecanismos na modalidade vertical, observando a linha hierárquica, ou na modalidade horizontal, ou seja, sem observar a linha hierárquica. Admite, letra A, a avocação e a delegação em ambas as modalidades. A letra A está errada porque a avocação não pode ser horizontal, ela é vertical. Então a letra A caiu. Letra B, a avocação em ambas as modalidades, já está errada a letra B. Letra C, delegação em ambas as modalidades, perfeito. A delegação pode ser vertical ou horizontal, mas a avocação apenas na modalidade vertical. Já gostei, o gabarito da número 4 já é a letra C de casa. Letra D, delegação apenas da modalidade vertical, errado, que a delegação pode ser horizontal. Letra E, delegação em ambas as modalidades, beleza? Mas a avocação apenas da modalidade horizontal. Errado, porque a avocação não pode ser horizontal, a avocação tem que ser vertical. Portanto, questão número 4, gabarito letra C de casa, delegação vertical ou horizontal, ambas as modalidades, e a avocação necessariamente vertical. Número 4, letra C de casa.